Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O Corinthians enfrenta uma batalha legal de proporções épicas nos tribunais trabalhistas, e o jogador colombiano Vitor Cantilo é o protagonista dessa saga. Com um revés significativo para o clube, a sentença do juiz Jean Marcel Mariano de Oliveira fez ecoar como um trovão na última quinta-feira. O Corinthians foi condenado a desembolsar uma quantia impressionante de 1,7 milhão de reais em favor de Cantilo. Uma decisão que não passou despercebida, agarrando a atenção não apenas dos amantes do futebol, mas também daqueles interessados nos intricados meandros das disputas legais que cercam o esporte. Entretanto, a trama está longe de terminar. O Corinthians ainda mantém uma carta na manga com a possibilidade de recorrer da decisão, mas a jornada rumo à resolução desse impasse está longe de chegar ao fim. Na última segunda-feira, o juiz Jean Marcel Mariano de Oliveira novamente entrou em cena ao rejeitar os embargos de declaração apresentados pelo Corinthians, indicando claramente que as águas turbulentas dessa disputa legal ainda estão longe de se acalmar. Enquanto Cantilo buscava uma compensação financeira substancial, alegando uma série de irregularidades em sua relação laboral com o clube, a contenda se desdobra em uma complexa teia de questões. Desde um montante significativo de 1,04 milhão de reais referente ao FGTS acumulado, até divergências em verbas rescisórias que somam 614,7 mil reais. Esta batalha legal é marcada por pontos de desacordo que adicionam camadas de complexidade ao embate. Essa saga jurídica não apenas joga luz sobre as complexidades das relações trabalhistas no mundo do futebol, mas também ressalta a importância de uma análise minuciosa e imparcial para resolver disputas dessa natureza. O desfecho desse confronto legal é aguardado com grande expectativa não apenas pelos envolvidos, mas por todos que acompanham atentamente os desdobramentos do universo esportivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O interesse de Daverson em vestir a camisa do Corinthians ecoa nos corações dos torcedores, ansiosos por um reforço de peso. A recente manifestação de Antônio Oliveira em apoio à sua contratação incendeia ainda mais essa chama de esperança. Entretanto, o caminho para sua chegada ao clube alvinegro parece ser uma trilha sinuosa, desafiadora de percorrer. Os líderes corintianos hesitam diante da possibilidade de trazer de volta um jogador que já foi figura marcante no maior rival. A sombra do passado alviverde de Daverson paira sobre as negociações, enquanto as memórias dos derbys, permeadas por suas provocações, assombram os dirigentes. A relação delicada com parte da torcida, que não esquece suas raízes palmeirenses nem os momentos de tensão nos confrontos entre os dois clubes, é um obstáculo a ser cuidadosamente navegado. Além disso, as reflexões internas do clube revelam preocupações sobre o impacto da chegada de Daverson no desenvolvimento dos talentos jovens, como o promissor Arthur Souza. A possível contratação do experiente centroavante poderia limitar ainda mais as oportunidades do jovem atleta, que já enfrenta obstáculos para ganhar espaço em meio à concorrência de nomes estabelecidos como Yuri Alberto e Pedro Raul. O dilema entre investir em uma figura consolidada ou nutrir o potencial das novas promessas se apresenta como um desafio estratégico para a diretoria corintiana. Os aspectos financeiros também pesam na equação. O comprometimento de recursos significativos na aquisição de Yuri Alberto e Pedro Raul limita a margem de manobra para investimentos adicionais na mesma posição. Um montante considerável dispendido em direitos econômicos destes jogadores estabelece um teto financeiro que os dirigentes hesitam em ultrapassar, mesmo diante da possibilidade de fortalecer o elenco com um jogador do calibre de Daverson. No entanto, apesar dos desafios e das incertezas que permeiam as negociações, o interesse de Daverson em vestir a camisa do Corinthians persiste como um ponto de luz em meio à escuridão. Seu contrato vigente com o Cuiabá, até o término de dezembro deste ano, e a multa rescisória estabelecida em 20 milhões de reais para clubes brasileiros, representam uma oportunidade que não pode ser ignorada. A disposição do presidente do clube mato-grossense em negociar por um valor inferior à multa rescisória abre uma brecha para avanços nas conversações. No entanto, a contenda entre Daverson e o Cuiabá, motivada por questões disciplinares, adiciona uma camada adicional de complexidade ao cenário.
O afastamento do jogador há mais de um mês alimenta dúvidas sobre sua forma física e mental, elementos cruciais a serem considerados em qualquer negociação. Diante das reviravoltas e dilemas que cercam a possível contratação de Daverson, é fundamental dar voz àqueles que verdadeiramente importam, os torcedores apaixonados pelo Corinthians. A opinião e a paixão da torcida são pilares essenciais que moldam o destino do clube e influenciam as decisões da diretoria. Portanto, surge a questão: o que os corintianos pensam sobre a possível chegada de Daverson ao timão? Será que a perspectiva de ver um ex-rival com a camisa alvinegra é motivo de entusiasmo ou de preocupação para os torcedores? A rivalidade intensa entre Corinthians e Palmeiras é uma das mais marcantes do futebol brasileiro, e a ideia de acolher um jogador com histórico no rival pode gerar sentimentos mistos entre a fiel torcida. Além disso, como os torcedores enxergam o impacto potencial da chegada de Daverson no elenco atual do Corinthians? Eles veem o experiente centroavante como uma adição valiosa, capaz de fortalecer o ataque da equipe, ou temem que sua contratação prejudique o desenvolvimento dos jovens talentos do clube. Outro ponto a ser considerado é a opinião dos torcedores sobre o aspecto financeiro da negociação. Estariam eles dispostos a ver o clube investir um valor considerável na contratação de Daverson, mesmo diante das restrições orçamentárias e das prioridades de investimento em outras áreas do time? Por fim, em meio aos rumores e especulações que cercam o futuro de Daverson, o que os torcedores esperam do desfecho dessa história? Estão eles ansiosos por ver o atacante vestindo o manto alvinegro, ou prefeririam que o clube explorasse outras opções no mercado de transferências? Suas vozes e opiniões são fundamentais para orientar o caminho do Corinthians em meio a esse cenário de incertezas e possibilidades. Enquanto o Corinthians hesita, outros pretendentes aguardam nos bastidores. Clubes como Cruzeiro e Santos já manifestaram interesse no centroavante, embora o jogador tenha afirmado sua disposição para vestir outras camisas, mesmo as de rivais do Palmeiras. A decisão final permanece pendente, aguardando a resolução dos impasses e o desenrolar dos acontecimentos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!